Olá, meus caros. Hoje continuaremos a nossa série Teorias das Conspirações. Hoje falaremos sobre Nova Ordem Mundial, uma elite global em busca de poder absoluto, investigar a teoria de que existe uma conspiração para criar uma única entidade de governo global. Preparados? Segue o vídeo. A Nova Ordem Mundial é uma das teorias da conspiração mais intrigantes e controversas da nossa era. Ela atrai o interesse de pessoas em todo o mundo, especialmente daqueles que acreditam que há algo maior acontecendo nos bastidores, além das manchetes, além do que nos é contado pelos governos e pela mídia. Segundo essa teoria, uma elite global estaria em busca de um poder absoluto, trabalhando em segredo para criar um governo mundial único que controlaria todas as nações, economias e até as vidas dos cidadãos de cada canto do planeta. Mas será que essa ideia faz sentido? Existe alguma base para acreditarmos que essa conspiração realmente está em andamento? Ou é tudo apenas fruto de paranoia e desconfiança? As teorias da conspiração em torno da Nova Ordem Mundial têm suas raízes em eventos históricos e movimentos que, em muitos casos, surgiram de maneira isolada, mas que acabaram se conectando com o tempo, formando o que muitas pessoas acreditam ser um plano global unificado. Por trás desse plano estariam algumas das figuras mais poderosas e influentes do mundo. Líderes políticos, magnatas financeiros, famílias que controlam vastos impérios econômicos e até mesmo organizações secretas como os Illuminati e a maçonaria. De acordo com essa visão, essas entidades estão manipulando os eventos globais para alcançar seus objetivos de longo prazo, seja controlando o fluxo de dinheiro, moldando a política mundial ou até mesmo promovendo guerras e crises econômicas para desestabilizar nações e justificar a criação de uma única autoridade global. Para muitos, a ideia de uma nova ordem mundial começou a ganhar tração após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando a devastação causada pelos conflitos gerou um clamor por soluções globais que pudessem evitar futuras tragédias. A criação da Liga das Nações e, posteriormente, das Nações Unidas foi vista por alguns como os primeiros passos em direção a um governo mundial. Com a ascensão da globalização e a crescente interdependência entre países, essa visão se fortaleceu. A interconexão das economias e o avanço da tecnologia, especialmente com a internet, tem facilitado a coordenação global como nunca antes. A questão que permanece é: quem está realmente no controle desse processo? Os defensores da teoria da nova ordem mundial afirmam que o poder real está concentrado nas mãos de uma pequena elite global, que não responde a nações ou governos, mas que manipula o sistema financeiro global por meio de bancos centrais, corporações multinacionais e instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Para eles, essa elite utiliza crises financeiras e políticas para justificar a centralização de poder em suas mãos. Alguns acreditam que eventos como a crise de 2008 ou até mesmo pandemias globais são orquestrados para forçar mudanças que favoreçam um sistema de governança única. Os céticos, no entanto, argumentam que a teoria da nova ordem mundial é baseada em coincidências mal interpretadas e que as dinâmicas globais são muito mais complexas do que um simples plano de dominação mundial. Para eles, as crises e desafios enfrentados pelo mundo são o resultado de forças históricas e econômicas naturais, e não de uma conspiração secreta. Além disso, argumentam que a ideia de que uma pequena elite poderia controlar todas as nações e povos do mundo é exagerada, dado o caos e a imprevisibilidade das relações internacionais e dos eventos globais. Porém, a ideia de uma nova ordem mundial também se alimenta de sinais e símbolos que, para os que acreditam na conspiração, estão por toda parte. A pirâmide com o olho que tudo vê, que aparece na nota de $1, é frequentemente citada como um símbolo da vigilância e controle dessa elite. Muitos veem a inclusão da frase Novus Ordo Seclorum, Nova Ordem dos Séculos, no grande selo dos Estados Unidos, como uma prova de que os fundadores do ZESA já estavam alinhados com esse plano de governança global. Outros apontam para conferências internacionais, como as reuniões do Grupo Bilderberg, onde líderes políticos e financeiros de várias nações se reúnem a portas fechadas, como um espaço onde as decisões importantes para o futuro do mundo são tomadas sem o conhecimento público. Os adeptos da teoria da nova ordem mundial frequentemente também destacam o aumento da vigilância e do controle sobre as populações,
como evidências de que essa elite está consolidando seu poder. O desenvolvimento de tecnologias de monitoramento em massa, como câmeras de segurança, reconhecimento facial, monitoramento de dados e redes sociais, é visto como uma maneira de controlar as massas, mantendo todos sob observação constante. Além disso, a crescente dependência de moedas digitais e o avanço das criptomoedas são percebidos como passos em direção a um sistema financeiro global único, onde todas as transações podem ser rastreadas e controladas. Um aspecto que gera ainda mais desconfiança é o papel das organizações supranacionais, como a ONU, a União Europeia e outras entidades globais, que ao longo dos anos têm tentado promover uma maior cooperação internacional. Para os que acreditam na conspiração, essas organizações não são apenas veículos de colaboração, mas sim ferramentas de controle usadas pela elite global para reduzir a soberania das nações e forçá-las a aceitar uma nova ordem. O colapso gradual das fronteiras, o enfraquecimento das identidades nacionais e a crescente pressão por acordos multilaterais são vistos como passos para a centralização do poder global. Entretanto, um dos pontos mais alarmantes para os defensores da teoria da nova ordem mundial é a ideia de que, para consolidar esse governo global, será necessário enfraquecer ou eliminar os sistemas de crenças tradicionais e as estruturas sociais que sustentam as nações, como a família, a religião e a moralidade. Eles acreditam que há um esforço deliberado para promover ideologias que dissolvam esses pilares, criando uma sociedade mais homogênea, obediente e facilmente controlável. Os críticos dessas teorias de conspiração apontam que muitos dos argumentos apresentados são baseados em uma combinação de especulação, desinformação e medo. Eles sugerem que eventos globais complexos são frequentemente reduzidos a narrativas simplistas que buscam atribuir culpa a uma única fonte de poder. Além disso, os céticos afirmam que as divisões internas entre as nações, as diversas culturas e os interesses conflitantes de líderes mundiais tornam a ideia de uma elite global homogênea muito improvável. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já parou para pensar na possibilidade de que tudo o que conhecemos pode ser parte de um grande jogo de xadrez, onde as peças são movidas por uma elite invisível, uma elite que opera nas sombras? A ideia de uma nova ordem mundial não é apenas uma teoria da conspiração. É uma narrativa que ecoa em muitos cantos do mundo. Uma inquietação que cresce à medida que percebemos a interconexão entre os eventos globais. A cada crise financeira, a cada conflito armado, a cada pandemia, parece que estamos sendo empurrados para um sistema de controle mais rígido, uma governança que transcende fronteiras nacionais. Imagine um governo único, onde as leis não são mais feitas por representantes eleitos, mas por um pequeno grupo de indivíduos que se reúnem em salas fechadas, longe dos olhos do público. Esse governo global, com suas instituições poderosas, teria o poder de decidir sobre a vida de bilhões de pessoas, sem que a maioria sequer tivesse voz. E o que dizer das tecnologias de vigilância que estão se tornando cada vez mais sofisticadas? Elas não são apenas ferramentas de controle, mas sim peças fundamentais desse quebra-cabeça, permitindo que essa elite monitore, manipule e mantenha a ordem. E se tudo isso já estiver em andamento, a centralização do poder, a erosão da soberania dos Estados-nação, a criação de um pensamento único que marginaliza vozes dissidentes. O que estamos vendo é uma dança sutil, onde a liberdade é sacrificada em nome da segurança e da estabilidade. A pergunta que fica é: até onde estamos dispostos a ir para preservar nossas liberdades? Ou já estamos tão acostumados a viver sob o olhar atento dessa elite que não conseguimos mais imaginar um mundo diferente? A nova ordem mundial pode ser mais do que uma teoria, pode ser a realidade que estamos prestes a enfrentar. No entanto, o fascínio em torno da nova ordem mundial continua a crescer. Em uma época de incertezas e crises constantes, é natural que as pessoas busquem explicações para o que está acontecendo no mundo ao seu redor. A ideia de que há uma força poderosa controlando tudo, mesmo que de maneira malévola, oferece uma sensação de lógica e ordem em meio ao caos. Por mais aterrorizante que seja, essa teoria dá sentido a eventos que parecem incompreensíveis ou fora de controle. O desafio, no entanto, é separar o que é fato do que é especulação. Existe, sem dúvida,
uma concentração de poder e riqueza nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos e organizações no mundo. A globalização e a interconexão das economias também são realidades que moldam o cenário internacional. Mas isso necessariamente significa que há uma conspiração em andamento para criar uma nova ordem mundial. Ou estamos simplesmente vendo o reflexo de tendências históricas e econômicas naturais? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: a teoria da nova ordem mundial não desaparecerá tão cedo. Enquanto houver incertezas no mundo, enquanto crises e conflitos continuarem a surgir, e enquanto houver desconfiança em relação às elites políticas e econômicas, essa teoria continuará a ser um tema de fascínio e debate. A verdadeira questão é: até onde estamos dispostos a ir para descobrir a verdade por trás desse enigma? Afinal, a busca pelo poder absoluto é algo que já moldou a história da humanidade e talvez continue a moldá-la nos séculos por vir. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.